Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é o culto dos mortos na Península Ibérica. Para tanto, nós vamos promover a leitura do artigo do historiador José Matoso, O culto dos mortos na Península Ibérica, do século 7 a 11. Hoje, 2 de novembro de 2023, 2 de novembro é a data que se comemora o Dia dos Mortos, né? Digamos, é uma data sagrada. É uma data que tem um calendário fixo. O calendário zodiacal, ao longo do ano, ele tem as chamadas festas móveis e as festas fixas, né? O carnaval, por exemplo, é uma festa móvel. Cada ano ele acontece numa data. E você tem as festas fixas, como o Natal, por exemplo, né? O Dia dos Mortos. A questão aqui, nós já falamos sobre essa temática algumas vezes, sobre a temática da morte, né? Ora, a importância dessa temática não se deve somente à data de hoje, né? Mas ela atravessa os séculos e ela nos remete a crenças, a valores, a uma visão de mundo, a uma decisão individual ou coletiva, né? A uma forma de agir no mundo que estão subjacentes. Embora a morte seja a única certeza de fato que o homem tem na sua vida, ele não tem nenhuma outra certeza que seja absoluta. Nenhuma. Desde o momento em que ele nasce. A única certeza que ele tem absoluta é que ele vai se defrontar com a morte em algum momento da sua existência. Como será, quando será, de que forma será, por que circunstâncias, isso ninguém há de saber. A gente não pode saber se a gente vai ser rico, se a gente vai ser feliz, se nós seremos saudáveis, enfim. Mas todos nós sabemos que vamos morrer um dia, né? Então, a forma como o homem enfrenta a morte e como ele procura, de alguma maneira, né, dominá-la ilusoriamente, ou seja, como ele se desenvolve ao longo da vida, não é? Dentro do seu contexto cultural, é uma outra coisa. Porque, por exemplo, a gente, vivendo a vida, resolve, talvez, para comprar um imóvel, fazer um empréstimo de 30 anos. Eu não sei se daqui a 30 anos eu vou estar vivo. É isso que a gente está chamando de tentar dominar a morte, né? É um xadrez que a gente faz. Além desse aspecto, existe um outro componente interessante. A morte nos fala, portanto, nos indica, né? Um outro plano da morte é como é que você vai se comportar nesse mundo. Você acredita na existência da alma, né? A alma povoando o corpo enquanto ele está vivo, e você acredita na sobrevivência da alma? Então veja, no mínimo a temática da morte, ela tem esses 3 aspectos relacionados. Quais são os valores que eu tenho em vida? Como é que eu vou viver a minha vida? Eu acredito na alma ou não acredito? Quer dizer, eu acredito que a alma vivifica o corpo? Um outro ponto é a alma sobrevive ao corpo, né? A alma reencarna, tá certo? Então esses são pontos muito importantes quando nós vamos analisar a questão da alma. Evidentemente que uma série de outros assuntos estão relacionados a essa temática também. Eu devo ter uma hierarquia, uma vez que, se eu acredito que a alma sobrevive à morte do corpo, e que ela vai para um outro mundo, evidentemente que eu tenho que ter uma hierarquia celestial ou infernal que estará
dominando, digamos assim, ou gerenciando, ou ordenando, né, esse outro mundo. Porque a alma vai fazer um trânsito. Então nós não temos, historicamente falando, nenhum povo, quando eu digo nenhum, é nenhum povo, nenhuma cultura, desde que o mundo existe, é ateia nesse sentido. Todas as culturas do mundo, 100% delas, acreditam na alma, na relação da alma com o corpo e na sobrevivência da alma. Quer dizer, como isso vai se dar é um outro detalhe. Bem, no caso desse texto, desse artigo do Zé Matoso, é um artigo antigo, foi publicado na década de 90, o Zé Matoso fez importantes contribuições e era um grande estudioso da história portuguesa. Uma das principais referências. E esse texto dele é um texto interessante porque ele vai falar exatamente sobre a presença dessa concepção da morte na Idade Média. Portanto, ainda não existe Portugal, né? Não existe a Espanha. É o culto dos mortos do século VII ao século XI. Né? Bem, eu vou começar a ler o texto aqui. A minha fonte principal será a liturgia hispânica, também chamada mais impropriamente visigótica ou moçárabe. Sabe-se que os seus textos fundamentais foram elaborados antes do princípio do século VIII, mas se usaram em toda a península até quase o fim do século XI. Socorremo-nos particularmente do Liber Ordinum, publicado por Marius Ferrotin em 1904. Além disso, utilizamos também documentos dos séculos IX e X, onde se encontram frequentes alusões à morte e à vida eterna, quer nos prólogos ou arenga, que justificam doações pias, quer nas maldições das sanções, com que se ameaçam os eventuais infratores dos atos jurídicos. Depois dessa prospecção, haverá vantagem em comparar as suas conclusões com os textos doutrinais da época, nomeadamente o comentário do Beato de Liébana ao Apocalipse, dada a difusão que teve e a expressividade das iluminuras que o interpretam graficamente. Poder-se-ão também aproveitar os epitáfios sepulcrais da época. Veja, o Matoso então está falando qual é a fonte que ele vai utilizar, né? Quer dizer, essas fontes, esse pensamento já existia na Península Ibérica, evidentemente que ele está fazendo um recorte histórico, né? E muito desse pensamento, considerado pagão, ele vai ser penetrado no pensamento cristão, né? Então, nós temos a forma do cristão lidar com a morte. O cristão não acredita na reencarnação. É preciso distinguir uma coisa. O fato do cristão, como judeu, não acreditar na reencarnação não significa que ele não acredita na sobrevivência da alma. Tanto a alma sobrevive, né, que ela é julgada. Tá claro? Então, a reencarnação é um outro componente, né? Então, a ideia da morte, ela envolve várias coisas. Ela pode envolver a ideia da reencarnação, né, da alma, ou não. Mas, de toda feita, ela vai falar sempre sobre essa interface entre o mundo físico e um mundo parafísico, né, um outro mundo. Né? E uma vez que a medição desta alma no outro mundo é interessante nesse aspecto, está relacionada, digamos, ao comportamento que a alma teve neste plano, nesta vida. E se aquela cultura, por exemplo, não acredita na reencarnação, portanto só se vive uma vez, evidentemente que esses atos em vida, daquela vida, são muito mais determinantes.
né? E esse julgamento é inflexível, porque ele vai ter uma deliberação que não vai mudar. Ou você vai ser liberto, ou você vai ser condenado. Né? Bom, então esses textos todos que o Matoso vai recorrer, ele fala que existe uma lacuna na interpretação desses textos. Né? Então ele vai procurar dar um sentido a essa lacuna, digamos assim. Ele vai seguir um caminho, mas procurando perceber ao longo desse caminho o que os historiadores tradicionalmente não fizeram. Né? Então continua. Comecemos por fazer notar que para os romanos não havia uma doutrina clara e coerente acerca da sobrevivência da alma depois da morte, no sentido de que ela pudesse ter um destino próprio, totalmente independente do corpo e da sua ligação com os vivos, nomeadamente os seus parentes. Veja que isso aqui é uma coisa interessante, porque, por exemplo, hoje, Dia dos Mortos, no México, exatamente nesse dia é o dia em que fica facultado aos mortos poder descer à terra para conversar com seus parentes. Interessante, não? Então, voltando. O morto é como uma sombra, um fantasma, ou mesmo um espírito, no sentido material do termo, que pode manifestar-se aos vivos de forma perturbadora e horrível, sobretudo quando, por alguma razão conhecida ou desconhecida, nomeadamente por não ter beneficiado da sepultura e de outros rituais fúnebres, como aconteceu aos criminosos, aos suicidas, aos náufragos, o morto pode também, pelo contrário, proteger invisivelmente os vivos, sobretudo seus parentes e amigos, que recordam piedosamente o seu nome e por ele oferecem preces, sacrifícios e até esmolas nos tempos e lugares prescritos, ou se associam nas refeições e banquetes em que lhe recordam a memória. O morto assegura aos vivos a prosperidade e a fecundidade, protege-os dos perigos e inspira-lhes as suas decisões. Por outro lado, o morto vive num mundo invisível que habitualmente se situa nos lugares inferiores da terra. Inferiores significa dentro, tá? Ali se alimenta, convive com os outros defuntos, exerce a sua profissão ou executa o mesmo trabalho de que vivia enquanto vivo. Não atinge, porém, uma situação estável no mundo dos mortos, senão depois de ter percorrido um longo caminho. Então veja que interessante essa visão romana, né? Aqui eu quero lembrar que todos os povos do mundo, quando o indivíduo morre, ele tinha um ritual para o morto. Né? Agora veja que é curioso porque essa ideia do suicida, do criminoso e do náufrago, ou seja, aquele indivíduo que morre, e você não pode, por alguma razão, fazer o encaminhamento da alma, isso gerava para o morto e para o vivo, né, uma perturbação terrível. Então, atualmente, a grande parte da sociedade ocidental perdeu o hábito de fazer o encaminhamento das almas. E é uma coisa muito importante, fazer o trânsito, porque a alma saiu deste mundo e ela vai encaminhar-se para um outro mundo. Este rito é um rito que praticamente desapareceu do Ocidente como um todo. Né? Então, essa ideia de que o morto protege os vivos, de que você tem jantares em nome do morto, também é algo muito curioso. Né? De fato, crê-se, pelo menos em certos setores, sobretudo entre os pitagóricos, de que Virgílio é um bom representante, que esse caminho está rodeado de toda espécie de monstros, como as górgonas, as arpias,
a hidra de Lerna, a quimera. Ou seja, o trânsito, quando você passa deste mundo para o outro mundo, você atravessa localidades muito poderosas. Tá? As górgonas, as arpias, a hidra de Lerna, a quimera, são deusas de um certo hemisfério em que você tem que tomar cuidado naquele trânsito. Então ele não é um trânsito, digamos assim, incólume. Né? Antes de poder entrar no Reino dos Mortos, tem que atravessar o rio Styx na barca de Caronte, a quem paga a passagem. Mas ele não recebe aqueles que não foram sepultados e que têm de errar 100 anos nas suas margens até poderem passar. Esses que não foram sepultados é que não tiveram o rito. Então, veja, você morre, você tem um rito, e o rito te permite chegar até o rio Styx, que é o rio da morte. Né? O inferno, na tradição grega, ele é aquoso. Né? E essa água, ela é uma água ígnea. Ela é uma água de fogo, que não queima, evidentemente. Mas então você tem os dois aspectos que são aparentemente enquanto elementos opostos, não é? Que é a água e o fogo, presentes nessa travessia, nesse símbolo. Né? Então o Caronte, uma vez que a alma tenha sido, você tem que pagar uma moeda, daí eles fornecerem uma moeda ao morto para ele dar a Caronte, né, quando ele chegasse. Mas o que é o suicida, o náufrago e o criminoso, eles não tiveram esse rito, então eles ficam parados ali na margem por 100 anos, um século. Né? Do outro lado está o Tribunal dos Mortos, que lhes determina o destino. Veja, no rito egípcio nós vamos ter algo mais ou menos semelhante. Né? O morto faz a transição, veja que o ritual egípcio era extremamente complexo, ele faz a transição, ele tem um encaminhamento, ele tem um rito, e lá do outro lado, ele vai, a deusa Mahat e Osíris vão fazer o julgamento. Tá? Bem, do outro lado está o Tribunal dos Mortos, que lhes determina o destino. As crianças, os inocentes condenados injustamente, os suicidas, as vítimas do amor e as vítimas da guerra esperarão do lado de lá que se completem o número de anos que deviam ter vivido até se cumprir o seu destino. Depois vem a grande bifurcação do caminho. À esquerda, conduz ao Tártaro, onde os grandes criminosos espiam as suas faltas com duros momentos. À direita, leva aos jardins do Eliseu, onde merecidamente repousam os heróis que caíram pela pátria, os sacerdotes que observaram cuidadosamente os rituais sagrados, os poetas e artistas que tornaram a vida mais bela, e aqueles que são recordados na memória dos homens pelo bem que fizeram em vida. Tal é, em termos muito simplificados, e numa tentativa de coordenação de crenças dispersas, a doutrina acerca dos mortos no fim do Império Romano. Veja que muita desse entendimento o Espiritismo vai pegar. Né? Ou esse é o entendimento para quem acredita na vida após a morte e até na... Veja que ele não falou aqui em reencarnação, hein? Não falou em reencarnação. Ele está falando no destino da alma. A alma morreu, ela vai para o outro lado, de acordo com o comportamento dela no mundo físico, ou ela vai à direita ou ela vai à esquerda, ou seja, ou ela vai para o Tártaro, ou ela vai para o Eliseu, para os jardins, né, para os Campos Elíseos. Pode-se julgar à primeira vista que os cristãos, com a sua crença no juízo final e na ressurreição dos mortos, tivessem negado radicalmente as convicções dos romanos. A verdade é que o cristianismo não elaborou, senão muito mais tarde, uma doutrina acerca do juízo particular, do destino dos pagãos e das crianças mortas sem batismo, do purgatório e dos sufrágios pelos defuntos.
É interessante essa observação que o Matoso faz, porque eu particularmente não vejo uma diferença, né? E isso pode soar até como uma heresia. Porque o cristão, ele também, é claro que aquele ponto de vista, aquela perspectiva é adotada sobre a ótica cristã. Então os nomes não são os mesmos, mas a ideia geral, o pano de fundo é equivalente. Então o cristão, o juízo final, a ressurreição dos mortos não é reencarnação, hein? É o que eu estou falando. Tem que ter, no que diz respeito a esses estudos, a tradição extremo-oriental, né, admite a reencarnação. Os gregos admitiam, num determinado momento. Não é toda a história da Grécia que admite a reencarnação. É que quando Platão coloca aquilo, a possibilidade da metempsicose, aquilo é uma novidade no mundo grego. Os pitagóricos acreditavam, né? Então, a ideia da reencarnação é algo interessante, o estudo, tá? Porque ela não é partilhada, aqui sim, por todas as culturas, mas todas as culturas aceitam a ideia da alma. Ficou claro? Então, todas as culturas têm ideia de alma, de culto aos mortos, etc. A reencarnação é que é digamos, uma perspectiva que ela não é um consenso, vamos falar desse modo, entre todas as culturas. A verdade é que o cristianismo não elaborou, senão muito mais tarde, uma doutrina acerca do juízo particular, do destino dos pagãos e das crianças mortas sem batismo, do purgatório e dos sufrágios pelos defuntos. Nada dizia acerca dos indivíduos mortos prematuramente, ou acerca dos poetas e dos artistas, nem acerca de uma eventual viagem do defunto até alcançar o seu destino final. Limitava-se a recomendar a sepultura como um ato de piedade e, mais tarde, a organizar os sufrágios pelos defuntos. Exprimia a convicção de que os mártires gozavam a visão beatífica imediatamente após a morte, mas nada dizia acerca dos outros cristãos, que não se distinguiam por qualquer mérito especial. A verdade é que os primeiros cristãos continuaram durante os séculos I a V a interpretar à maneira grega ou romana, preste atenção a isso, as práticas funerárias e os rituais litúrgicos que a igreja nessa época foi instituindo para os fiéis. Alguns clérigos não hesitaram em pertencer a colégios funerários pagãos. Mesmo quando estatuía preces pelos defuntos, não definiu durante séculos em que tempo e condições elas podiam beneficiar de tais preces, sendo eventualmente libertados de penas de duração indeterminada. Nem explicava qual a relação entre essas penas e as que castigavam os pecadores depois do juízo final. Levou também séculos a criar uma doutrina clara sobre a recompensa dos justos antes do mesmo juízo final. Veja que é importantíssima esta chamada de atenção que o Matoso faz, né? Conforme eu falei, eu não vejo diferença, né? O cristianismo é uma cultura e é uma religião, né? Que englobou e incorporou, sim, muitos conhecimentos, tanto de Roma, quanto da Grécia, quanto de outras culturas pagãs. Aliás, foi isso que permitiu a sobrevivência do cristianismo. Foi exatamente a absorção de outras tradições, né? E ele vai ser acusado, num determinado momento, de exatamente disso, né? de ter absorvido, de ter características quase que pagãs, vamos dizer assim. Nesse sentido, a forma como os judeus lidam com a morte é bem diferente. Os judeus têm uma forma de lidar com a morte que essa forma ela não vai ser incorporada no cristianismo, né? É interessante isso, dado que
Jesus era judeu, não é? Então há uma distância da igreja em relação a essa concepção judaica. Aliás, a ideia de alma nos judeus é uma ideia, inclusive, hierarquizada. Você tem 3 qualidades de alma, e de acordo com essas qualidades de alma, você, inclusive, permite casamento ou não. Então, uma alma ruach, nefesh, neshtará, ela não pode casar com alma que tenha uma qualidade inferior. Né? O cristianismo não vai ter isso. Você tem uma linhagem, você tem uma ideia de linhagem, uma ideia de sangue, uma ideia de nobreza, mas você não tem uma ideia anímica que impede o casamento. Né? A Índia tem um sistema de caças, mas ele também não é tão focado na alma. Então, nesse aspecto, o cristianismo não absorveu essa ideia. Então, o estudo da alma, ele envolve muitos outros aspectos que são extremamente fascinantes. Tá? De modo que, então, inicialmente, o cristianismo vai absorver. Ele não tem uma doutrina clara em relação à liturgia, ao rito dos mortos, e não tem mesmo. O cristianismo vai fazer uma série de construções históricas. Né? Uma delas é relacionada aos mortos, e isso vale para essa ideia do apocalipse, do juízo final, de uma série de coisas. Né? Da ressurreição. Então, o cristianismo vai levar séculos para criar uma doutrina clara com relação aos mortos. Voltando. Tendo, portanto, em conta as crenças romanas, podemos observar como a interpretação das preces e rituais da liturgia hispânica beneficiam de uma comparação com os costumes e crenças antigas, ao passo que se tornam frequentemente incompreensíveis quando só temos em conta a evolução posterior da doutrina. Para o mostrar, vamos examinar sucessivamente as prescrições e fórmulas relativas aos seguintes pontos: os clamores e lamentações fúnebres, a viagem do defunto até chegar ao seu destino eterno, as crenças acerca das penas do além, a doutrina acerca da influência das orações dos vivos sobre o destino dos mortos, a natureza do sono da morte, a ação dos espíritos malignos sobre o defunto e sobre os vivos, o medo da morte prematura e, finalmente, o sentido da solidariedade com os outros mortos. Vamos ver aqui o que o Matoso vai falar sobre a ideia das lamentações, né? Os clamores e as lamentações fúnebres. Ele fala que a liturgia hispânica do século X, veja, já tem 1000 anos de cristianismo, acolhe sem censuras as práticas das lamentações fúnebres tão importantes para os romanos, mas olhada frequentemente com reprovação por alguns padres da igreja, como por exemplo São Jerônimo, Santo Isidoro de Sevilha, e até pelo Terceiro Concílio de Toledo, que aconteceu no século VI, em 589. De fato, o Liber Ordinum hispânico prescreve que, a seguir a oração, que o sacerdote reza imediatamente depois do passamento do moribundo. Mais tarde, depois de acabar de vestir o defunto e de o pôr no féretro, enquanto é levado para a igreja ao som dos sinos. Terminadas as lamentações, ele é incensado. Aí volta-se a mencionar o clamor junto ao sepulcro. E tem uma oração. Né? São Jerônimo, por exemplo, propunha a substituição das lamentações fúnebres pelo canto dos salmos. Também? Então, mas veja, século X, a igreja alguns padres têm dificuldade em acolher o sentido fúnebre e as lamentações. É interessante que uma lamentação é uma oração? Não. Né? Então você tem uma preparação do morto, um ritual de preparação, você tem um cortejo que acompanha
né, o corpo até a igreja e da igreja para o cemitério. Né? Então, uma coisa são as lamentações dos romanos, outra coisa são a forma como a igreja vai absorver aquilo ali. Né? A lamentação, de certo modo, ela era um tipo de explosão emocional, uma explosão de sentimentos que, entre outras coisas, dava a ideia de você querer reter o defunto no mundo dos vivos. Tá bom? Então, o que a igreja então vê isso com muita reserva, né? com uma crítica. A oração é o inverso, você emite uma prece cuja eficácia é dirigida ao morto para o perdão dos pecados. Tá bem? Então, uma vai falar, não, vou cuidar da vida dele agora, no além. O outro quer praticamente retê-lo aqui. Então, o que você está retendo? Você está retendo o corpo? Não, você está retendo o espírito. Você está retendo a alma. Né? Então, os rituais e costumes pagãos mantêm, a igreja, portanto, vai manter esse ritual pagão compatível com a doutrina cristã, compatibilizado. Compatível não, compatibilizado. Tá? Evidentemente que isso é uma estratégia, entre outras coisas, de catequese, porque você mantia, digamos, uma alusão aos deuses, ou aos gênios e aos espíritos sobrenaturais, que eram mencionados nos cânticos fúnebres antigos, e ao mesmo tempo, como a Espanha fez com os índios, né, como os jesuítas fizeram aqui com os índios no Brasil. Você tem que manter, de certa forma, alguma identidade cultural para que exista conversão. E aí, naturalmente, aquela cultura vai fazer, digamos, a passagem, porque ele vai interpretar igual dizer que São Jorge é Oxóssi. Tá claro? A viagem do além-túmulo. Né? Segundo as crenças pagãs, sobretudo Roma, Grécia, o defunto é um ser em trânsito. E esse trânsito dele, ele vai através de regiões inóspitas e desconhecidas, perigosas. Veja que ele atravessa o mundo das górgonas, né, das fúrias, das mélias, até chegar ao seu destino. Conscientes de que no além o tempo não é medido como se mede nesse mundo, né? Então, certos autores, como o Gregório Magno, dão a entender que a alma passa por vicissitudes terríveis. Ela tem que passar. Tá claro? Então, o significado, né, dessas histórias, de que o homem fica um dia insepulto e depois regressa à vida, né, ou de que ele regressou à vida, que na rua a prova então essa ideia de que o morto, né, a alma, antes de alcançar o seu destino eterno, ela passa por uma sequência de provas, isso tudo está relacionado ao modo como ela viveu, hein? E nós não estamos falando de cristianismo ainda. Então você tem uma moral aqui, um comportamento moral que determina o alcance deste destino eterno. Então essa alma faz uma viagem, ela faz um trânsito. Essa palavra, a própria palavra viagem, desde o século IV, designa a comunhão dada aos moribundos. Isso é considerado um alimento para uma viagem.
Interessante isso, não? Então, entre os cristãos romanos do século V, era costume colocar a comunhão na boca do moribundo, quando ele espiava. Ora, o nome de viaticum também se usou na Espanha no século VI. Então, a palavra viaticum é como sinônimo de ritual de penitência praticado frequentemente pelos moribundos. É um alimento anímico. Tá claro? Não é curioso isso? Quer dizer, o alimento não é somente aquilo que mata a fome. Ou seja, quando a gente fala em alimento, alimento é aquilo que alimenta todos os sentidos, não somente o sentido do paladar. Então a alma precisa de estar nutrida, que ela vai passar por um trânsito. A oração, então, é um tipo de nutrição, que ela dá força também, ela dá energia, né, para a alma. Ao mesmo tempo ela é um veículo, porque ela permite que a alma se nutra daquilo ali. Olha, há uma série de leituras que nós podemos fazer dessas interpretações, dessas palavras extremamente complexas, né? Muitas das fórmulas criadas pela liturgia hispânica, né, insistem, porém, no caráter penoso, atribulado e ameaçador da viagem do além-túmulo, crença que, nesse sentido, veio a desaparecer quando se generalizou a doutrina do purgatório. Percebeu aqui, então, o trânsito, a alma morreu. O caminho que ela vai fazer até chegar ao seu destino final é penoso. O próprio caminho. Quando a gente tem uma ideia, vamos pegar aqui a difusão mais frequente e banal do espiritismo. O local é penoso, ou seja, quando a alma já está estacionada. Ele não fala em trânsito da alma. Ele já passa direto, né, porque diz que a alma passa por aquele túnel e ela já cai direto na sua localização. Não, no caso do grego, ela tinha um caminho. E esse caminho era complexo. Quando você tem o purgatório, também desaparece o túnel. O indivíduo vai direto para o purgatório. Né? Então, a alma, uma vez que morreu, que o corpo morreu, veja, essa viagem pós-morte, é uma travessia, ela começa a acontecer. Então, todo o rito que é feito no ofício dos defuntos auxilia essa viagem, essa travessia. As comidas, as lamentações, as orações, os incensos, a forma como você veste, tudo, né? O cortejo fúnebre, tudo isso diz respeito a esse apoio que você dá para a alma atravessar as portas das profundezas. Porque uma vez atravessado, ela vai, né, para que o seu espírito não sofra nenhuma ferida até alcançar o reino eterno. Então, a passagem ao outro mundo como uma viagem, por exemplo, o caminho de Santiago de Compostela, o caminho como um todo, tá? Dentro da tradição celta, é um caminho que a alma percorre. Aquilo na tradição celta é o caminho celta, a igreja apropriou-se do caminho celta. Então a alma atravessava todos os Pirineus, a alma do morto. Ela atravessa todos os Pirineus e ela termina a sua caminhada na Costa da Morte, na Galiza. Tá? Da Costa da Morte, já no mar, ela passa para o outro mundo. Então o mar é sinônimo de outro mundo para os celtas. Né? Então a passagem ao outro mundo como uma viagem, ela é uma concepção que está presente em muitas culturas antigamente, ou em quase todas.
O fato é o seguinte: o outro mundo como uma viagem, ele está presente nos ritos pagãos e ele também estará presente no rito cristão. Então a viagem da alma é uma viagem cheia de perigos, cheia de vicissitudes. Você precisa, em razão desse perigo do caminho, né, invocar a proteção dos chamados deuses tutelares encarregados de acompanhar e guiar o defunto, o rito tibetano dos mortos. O bardo Todol, não é? Faz exatamente isso. Você tem alguém que está aqui físico, vivo, e ele acompanha os 42 dias do trânsito da alma. Através do bardo, ele vai guiando, né, o bardo do sujeito que morreu. Então você tem que os deuses encarregados disso, né? A Sibila, com Enéas, ela faz exatamente isso. Ela acompanha e guia Enéas. E você tem também os chamados deuses psicopompos, como Mercúrio, a deusa Sucelos, né? São Miguel, são os deuses passadores de alma. Tá claro? Bem, então, depois a invocação dos anjos tem a Nossa Senhora da Boa Morte. Por exemplo, você tem uma oração que você faz a Nossa Senhora da Boa Morte, em que ela também ajuda nesse trânsito, né? E a mitigação da pena do morto quando ele já estiver sendo julgado do lado de lá. No caso da Igreja Católica, a invocação aos anjos vai substituir os antigos deuses psicopompos, que são esses deuses que guiam os mortos. Quando é que o arcanjo Miguel, na iconografia cristã, está na condição de um deus psicopompo? Quando ele está segurando uma balança na mão. E aquela balança tem cabeças ali, é a alma que está sendo pesada. Tá? Então o anjo recebe, né, a alma que sai da boca do moribundo no momento da sua morte, e ele vai pesar ela. Um outro aspecto, como é que funcionam as penas do além-túmulo, né? Então, uma coisa é a viagem da alma como um acontecimento ameaçador para qualquer defunto, independentemente dele ser bom ou mal, ou seja, independentemente da sua moral, dos seus méritos ou dos seus deméritos. Ele precisa de proteção. Ele precisa de proteção dos anjos tutelares ou ele precisa da proteção dos anjos psicopompos, né? Então, a eficácia da proteção, evidentemente, digamos, era maior para quem é justo. Então, os pagãos ofereciam dons e libações nos sepulcros dos seus mortos. Então, acreditando que esses dons, que essas libações, que esse rito ajudava, de certa forma, o caminho pós-mortem com mais segurança, porque ele conferia um tipo de uma purificação, vamos dizer assim, né? No caso do cristão, você tem a Eucaristia, você comunga, você se arrepende do seu pecado. É uma forma de você aliviar a pena da morte, né? E tem aquele caso do devorador de pecados, né? Em que ele, de fato, absorve o pecado. É a indulgência que você pagava num determinado momento, se livrava do resultado final negativo das suas ações. Então, a igreja não vai oferecer esmola e sacrifício pelos defuntos. Ela vai perdoar os pecados. Agora, isso não significa que a igreja vá entender que esse perdão protege o morto contra os perigos da viagem, mas que ele podia escapar das penas merecidas. Tá claro? Então também aqui novamente nós temos uma ideia, um tipo de convicção que é partilhado por Santo Agostinho, por Ildefonso de Toledo, com relação a esses cultos antigos, né, e aquilo que a própria ideia
vai fazer. Tá? Santo Agostinho e outros padres, eles acreditavam que os pecados menores podiam ser remidos por um fogo purificador antes do juízo final. Então é muito curiosa essa concepção, porque a alma, sob a perspectiva cristã, ela permanece retida. O tempo permanece suspenso. Então o que ela fez em vida permanece retido até o juízo final. Né? E depois do juízo final, aí você tem digamos, um veredito definitivo com relação ao encaminhamento. Não se fala em reencarnação. Né? O efeito das preces, as missas e a liturgia antiga, né, quando pede o perdão dos pecados, a liberação das penas eternas, isso depende da misericórdia divina e não tem qualquer efeito partindo das orações dos vivos. Compreendeu? Então há um deslocamento aqui. Aquilo que no rito pagão era considerado uma ação humana, né, nesse trânsito aqui da alma, a Igreja Católica desloca isso para Deus. Mas de toda feita, você tem a ideia do trânsito. Né? Então sai da mão humana e o outro passa para Deus. É Deus que perdoa. É Deus que exerce a sua misericórdia. E é Ele que vai, portanto, determinar essa libertação da condição penal, ou não. Né? Bom, então nós temos aqui um propósito de beneficiar o defunto. Por meio da oração, por meio da invocação, da lamentação, enfim. O que você está beneficiando? Você está beneficiando esse trânsito. No paganismo, os sacrifícios oferecidos pelos parentes do defunto, né, em que você oferece dons e contradons, você entende que o vivo está ajudando o morto na sua caminhada até o destino final. Tá bem? Isso é uma visão muito diferente. Então, os mortos protegiam os vivos, fazendo uso dos seus poderes invisíveis. Então, o vivo pode, né, ajudar o morto nessa caminhada, e o morto, por sua vez, depois ele pode proteger o vivo. Então há uma solidariedade mútua. Existe um círculo entre o mundo natural e você cria um vínculo sobrenatural entre essas duas partes. Isso não vai existir na igreja, por exemplo. Tá claro? Uma vez que o sujeito morre, ele não tem mais nenhum vínculo com o morto. Agora, aqui você abre aspas. Você tem as orações, a invocação dos santos como intercessores, né? Muito bem. Nós estamos falando dessa lógica que existia entre os pagãos. O morto intercede junto aos vivos. No caso da Igreja Católica, isso ficou restrito à invocação dos santos. Tá claro? Então, um devoto oferece um bem a um santo, tem uma relíquia, e ele espera dele a proteção, o patrocínio, a remissão dos pecados. Então você tem um sistema do dom e do contradom. Eu te dou algo, você me dá algo. Bem, no caso, a igreja tem fórmulas muito abundantes e variadas em relação a isso. Tá? Mas o que é interessante é a gente perceber essas diferenciações. Né? Uma outra questão aqui é o sono da morte. Você tem uma contradição
com a doutrina da viagem da morte, que é uma doutrina penosa, até a alma alcançar uma situação estável juntamente com os antepassados. Então, nas culturas pré-cristãs, eu não gosto do termo paganismo, porque o termo paganismo te dá a ideia de que você não acredita na espiritualidade. Né? Todas as culturas do mundo acreditam no mundo espiritual. Então, o termo correto é pré-cristã, tá? ou antes do cristianismo. Embora o cristianismo não tenha substituído essas culturas. Então, elas não são pré num sentido arcaico também. Não significa uma mentalidade primitiva. É uma outra mentalidade. Né? Então, a representação da morte como um sono, né, é muito interessante. Um sono. Para você dormir, você tem que estar vivo. Então, essa ideia da alma viva, a ideia de uma viagem que você, novamente, você passa por provas, você se separa os justos dos criminosos, e o tempo fica suspenso, você está interconectado com os vivos. Então há uma sequência de interpretações e de testemunhos em que você vai obter uma recompensa. No caso dos cristãos, essa visão é diferente. O sono da morte é independente de uma recompensa eterna. Né? Então esse sono, ele não define o estado do morto. Porque o que vai definir de fato o estado do morto é o juízo final e a ressurreição. Tá claro? Então, esse sono, ele não representa um repouso, no caso do cristianismo. Porque você vai ficar estacionado num determinado hemisfério, esperando o juízo final e a ressurreição. Bem, isso não existia em relação às ideias pré-cristãs. Tá? Um ponto em relação a essa questão do sono, se a gente pensar nos violadores de túmulo, né? Você tem muitas orações ou muitas intercessões, é um absurdo violar os túmulos, porque você está perturbando o sono dos mortos, e isso pode provocar errância nefasta. Né? Porque uma vez que você perturba o sono dos mortos, esses não descansam e eles vêm atormentar os vivos. Bem, aqui uma outra questão nessa referência são os espíritos malignos, né? Em relação às tradições pré-cristãs, não existe essa ideia de demônio, né? Nem de espírito maligno. Os seres sobrenaturais intermediários entre os homens e os deuses são evidentemente seres ambíguos. Ou seja, eles têm um cariz simultaneamente positivo ou negativo. Embora o uso popular pode, teoricamente, qualificar aquilo ali. Mas essa qualificação muito estrita, ela é cristã. Em que você, de fato, separa. Isso é um mundo só de espíritos malignos, com efeitos negativos, e isso é um mundo só de espíritos positivos. Tá claro? Então, de acordo com a trajetória em vida daquele espírito, daquela alma, daquele morto, ele era encaminhado para esse mundo dominado de efeito negativo. Tá? Ou não. Bem, então aqui nesses espíritos nós temos várias outras coisas. Nós temos o conceito do espírito perturbador, nós temos os chamados manés,
né? Que são os espíritos de efeito negativo que os romanos atribuíam, associavam aos mortos. Nós temos as chamadas larvas astrais, nós temos as lâmias, nós temos os íncubos, nós temos os súcubos, enfim. Os lêmures, né, que são os espíritos antepassados. Você tem, então, uma série de espíritos fúnebres conhecidos pelos romanos, né, que fazem parte dessa questão toda. A Igreja Católica ela vai dar uma interpretação muito particular em relação a esses poderes aéreos, tá claro? Esses seres que habitam esse mundo. Quer dizer, são os poderes intermediários entre o céu e a terra. Ao mesmo tempo, você tem também os poderes de subsolo, que são os poderes do Tártaro, né? O demônio, por exemplo. A gente entende que o demônio está sempre dentro da terra, né? E esses outros seres, como os íncubos e os súcubos, eles são poderes intermediários, eles estão no céu. Então, quando o corpo é colocado no sepulcro, aí você abre uma outra porta. Então você tem um campo de investigação, de liturgia, de entendimento, que vai falar sobre o papel desses espíritos, né? No mundo, quando o corpo já está no sepulcro. A morte prematura era sempre vista como algo muito complicado. Por aquilo que a gente já falou, quer dizer, você morreu antes do tempo, você não atravessa o rio Styx, né? Para o cristianismo também é um problema. Agora, para o cristianismo você não tem que fazer essa travessia, né? Você tem uma doutrina que vai fazer você temer a condenação e não tanto a morte prematura ou não. Então o entendimento é diferente, tá claro? Bem, a solidariedade dos mortos. Então você tem um sufrágio de todos fiéis defuntos. Então você tem aonde você cria uma solidariedade entre os vivos e os mortos. Então havia um sentido de grupo, entre as civilizações primitivas antigas. O México até hoje tem isso. É o que eu falei logo no início do programa. Hoje, dia 2, é o dia que você permite que os mortos venham a conviver com os vivos, né? Na tradição dos mortos oriental, você também mantém essa conexão, é uma garantia de proteção. Então você tem um empenhamento de quem está aqui, de proteção, e você tem um empenhamento de quem está do outro lado, também de proteção, né? Então é uma concepção muito bonita, essa em que você mantém um caráter familiar a despeito do contato, do corpo não ser mais o contato. Então a interface, aquilo que faz a interface, aquilo que faz o contato não é o corpo, é a alma. Tá claro? É a alma que mantém a conexão familiar. E claro que se você considerar e suprimir a ideia de reencarnação, a sua família continua. O laço familiar continua do outro lado. Isso é muito forte, hein? Se você considerar, sobretudo naquela época em que havia um sistema de clã, então você tem uma proteção espiritual de clãs. O assunto é muito denso, é muito complexo. Então esses documentos do texto do Matoso, que você lê a partir dos textos litúrgicos, né, dá um entendimento de uma mentalidade que herdou ideias da Roma antiga, da Grécia, do Egito, que foram modificadas pela igreja, absorvidas, compatibilizadas com dogmas, ajustadas ao dogma, suprimidas, né?
Essas ideias nem sempre eram totalmente coerentes entre si, muitas vezes eram excludentes, mas percebe-se que isso deu origem a uma doutrina que veio prevalecer, sobretudo no âmbito cristão, que é a concepção das penas temporárias do além-túmulo, englobada sob a designação do purgatório, né? E depois, isso tudo na expectância do juízo final e da ressurreição dos mortos. Tá claro? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.